Pessoal, olha só que interessante. Quando a gente olha pra Groenlândia no mapa, a gente vê ela como um dos maiores territórios do mundo. Mas olha o que acontece quando a gente puxa ela aqui pra baixo do lado do Brasil, ó. Olha só o tamanho, fica muito pequena. E o contrário é verdadeiro, ó. Vê o Brasil subindo lá pro norte. Olha só como ele fica gigante. Isso acontece por conta da projeção cartográfica, que basicamente é uma terra redonda sendo representada em um mapa plano. Essa projeção aqui é a projeção de Mercator, mas vão ter várias outras projeções que vão mostrar os países de tamanhos diferentes ou de formatos diferentes, dependendo da projeção que se usa. Mas assim, o que de fato é projeção cartográfica? Ela é basicamente um sistema matemático, no qual a gente vai transferir a informação que está aqui, no caso um globo, e vai imprimir isso em algo plano, como um pedaço de papel ou um mapa, né? E assim, só para deixar claro, a Terra não é um globo esférico perfeito, ela é um geóide, então ela tá um pouco mais achatada nos polos. Mas com geóide não tem matemática fácil, né? Então a gente usa o modelo elipsoide. Isso facilita bastante os cálculos, porque se usasse o formato globo nos cálculos ia dar tudo errado, porque a Terra não é um globo. Então, mesmo nesse globinho aqui, as informações dos países tá um pouquinho distorcido também, já que a Terra é um geóide. Então, como tu tá tirando a informação de algo esférico, que é a Terra, e colocando em algo plano, e visto que a Terra não é plana, né, é sempre bom lembrar, os países eles vão ficar mais distorcidos dependendo de onde eles estão. Então, se a gente tá perto da linha do Equador, os países ficam no tamanho mais próximo da realidade. Mas conforme a gente vai subindo eles para os polos, olha ali, ó, eles ficam enormes. Então, isso a gente chama de distorção cartográfica. E é cartográfica porque vem da cartografia, que é a ciência que estuda as formas de representação da Terra. Então vamos pegar a Groenlândia aqui como exemplo, ó. Vamos colocar aqui lá na América do Sul, ó. Olha só, ela é basicamente um pouquinho maior do que o Peru. E o mesmo vai acontecer com a Rússia, ó. A Rússia é o maior país do mundo, mas ela tá aqui pra cima, então ela parece muito maior do que é. Mas vamos colocar ela perto da África, olha só. Ela basicamente vai de uma ponta a outra leste a oeste aqui da África. Ela não é tão enorme assim como mostra no mapa. Já a África aqui é muito mais fiel ao tamanho dela porque tá mais próximo do Equador. Vamos pegar aqui um país da África, por exemplo, República Democrática do Congo. Vamos pegar ele e vamos colocar aqui perto da Europa para ver o tamanho. Olha só isso, velho. Basicamente é todo esse pedaço central aqui da Europa. É um país da África, pega quase metade de um continente inteiro. A propósito, eu tô usando o site thetruesize.com para fazer esse vídeo. Esse site é extremamente divertido, eu te aconselho muito a dar uma olhada e visitar ele. O link vai estar na descrição. E ele não só compara o tamanho dos países, como dos estados também. Vamos colocar tipo Rondônia aqui, ó. Eu tenho Rondônia aqui, eu vou colocar ela do lado da Rússia aqui, dentro da Rússia. Olha o tamanho de Rondônia na Rússia, sabe? É enorme. Mas vamos comparar alguns países daqui agora, vamos? Pega o exemplo do Japão, por exemplo. Ele vai aqui de Hokkaido e ele vai até lá embaixo, em Okinawa. Ele não vem só até aqui, como muita gente acha. Então vamos pegar ele, vamos jogar lá pra Europa. Vamos ver qual é a real extensão dele. Olha ali, ó. Olha só. Vamos começar aqui na Irlanda, Okinawa. Tá, e vamos até lá em cima, ele passa do norte da Noruega, gente. Isso aqui é impressionante, o Japão é enorme. Pensando em outra ilha enorme também, na verdade um arquipélago, né? É a Indonésia. Olha só, a Indonésia tá bem em cima da linha do Equador, então ela tá com um tamanho bem fiel aqui. Vamos jogar ela aqui, por exemplo. Vamos começar ali na Irlanda também. Olha só, cara, ela passa a Europa toda. Ela vai lá pro meio do Cazaquistão. Para aí um pouquinho. Ela atravessa a Europa e pega um pedaço da Ásia ainda. É incrível o tamanho da Indonésia. Na verdade, tem muita coisa da Indonésia que as pessoas não sabem, né? Olha só pra mostrar aqui um pouquinho da Indonésia pra vocês. Olha só esses lugares maravilhosos que tem lá na Indonésia. Isso aqui fica na ilha de Bali, tá? E olha que país maravilhoso, cara. Cheio de cultura, cheio de natureza, cheio de beleza. É incrível. Um dia eu quero visitar esse lugar aqui. Olha só que bonito isso. A gente também tem lagos como esse aqui, ó. O Lago Segaranak, que fica em Lombok, do lado de Bali. Com vulcões, cara, enfim, é impressionante, é lindo demais. Olha só essa paisagem das ilhas centrais ali de Lombok também e Bali. Olha que impressionante esse lugar. Sério, não, tipo, é um dos países mais bonitos do mundo, não tem como. Mas a gente não precisa pegar ilhas tão enormes assim, a gente pode pegar Madagascar, por exemplo, não é tão grande. Ó, a gente coloca ela aqui na Europa, por exemplo, olha isso aqui. Só nesse frame ela tá pegando 11 países europeus. Madagascar também, que além do filme ninguém sabe nada sobre, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês uma paisagem muito legal. Esse aqui é um castelo de Madagascar que fica em Antananarivo, que é a capital, né, de Madagascar. Ele é o Rovamajacamiadana. Espero que eu tenha falado certo.
Dele dá pra ver a capital de Madagascar lá embaixo, dá pra ver aqui esses canhões e tal, porque isso aqui é um castelo antiguíssimo. Ele é lá do século XVII, tem uma historinha muito interessante sobre ele, porque ele foi todo construído de madeira. Aí veio a rainha Hanna Valona II em 1869 e mandou construir essas paredes aqui de pedra, olha só, então agora ele é todo construído de pedra. E aí, o castelo pegou fogo, mas não naquela época, pegou fogo faz pouco tempo, foi em 95. E toda a estrutura de madeira, ela se perdeu por causa do incêndio, mas ficou aqui a estrutura de pedra. Então hoje ele é um castelo assim vazio por dentro, porque foi tudo destruído, mas a estrutura de pedra mantém o visual dele de castelo. Isso aqui é muito interessante. E hoje ele é um dos principais pontos turísticos de Madagascar. E outro lugar muito legal de Madagascar que eu não tenho como não mostrar são essas rochas aqui. Isso aqui é patrimônio mundial da Unesco, inclusive. Eles chamam esse lugar aqui de Tsingy de Bemaraha. E o que são essas formações? Isso aqui são picos de calcário, ó. Isso aqui é formado por milhões de anos da erosão da água da chuva. Só que isso aqui, ó, é extremamente afiado. Olha só. E é daí que vem o nome que eles deram, Tsing, que no idioma malgache significa alguma coisa como onde não se pode andar descalço. Mas vamos voltar para os grandes agora. Vamos comparar os dois maiores países do mundo com o resto. Vamos começar com o Canadá. Vê como o Canadá ele se estende lá até em cima na Groenlândia. Vamos puxar ele aqui para baixo? Olha isso, o mapa é muito mentiroso, essa é a real, é muito mentiroso. Olha o Canadá aqui no meio da África, agora a gente coloca aqui perto da Austrália, ele é basicamente do tamanho da Austrália, aqui com um pouco mais aqui pra fora, mas enfim, sabe? São coisas que não são muito intuitivas, digamos assim. Ou a própria Rússia mesmo, vamos colocar ela aqui na América do Sul, vamos virar ela um pouquinho pra dar uma olhada. Olha só, a Rússia basicamente é do tamanho da América do Sul e mais um pedacinho ali pra fora no oceano, pega um pouquinho do Caribe, mas não é essa loucura toda que a gente tem aqui no mapa. Mas eu acho que o mais mentiroso aqui, de longe, é esse aqui que tá aqui embaixo, ó. Vamos botar aqui. Olha só pra Antártida, no mapa mundi, nessa projeção Mercator, olha como ele estende toda essa parte aqui sul. Vamos colocar ela pro meio do mapa aqui agora. Olha ali. Muito pequena, cara. Assim, não é muito pequena. Claro que é grande, mas não desse tamanho aqui, né? Isso aqui parece com a Austrália, né? Vamos dar uma giradinha nela aqui. É, mais ou menos o tamanho da Austrália, né? Eu acho que é um bom parâmetro de comparação. Ó, acho que pra China é mais fiel, ó, porque pega só um pouquinho da Mongólia e da Rússia, mas é bastante fiel aqui com o tamanho da China. Então tá aí, ó. Quem tem curiosidade de saber qual é o real tamanho da Antártida, é basicamente só fazer uma comparação direta ali com a China ou com a Austrália, que vai estar mais ou menos do mesmo tamanho. E nesse frame aqui, olha o tamanho da Antártida representada no plano Mercator e olha o tamanho da Austrália ou da China. Muito menor, né? É o tamanho da Antártida. E falando em Austrália, ela tá bastante próxima aqui da linha do Equador e ela realmente é um país muito grande. Vamos colocar ela do lado da Europa, vamos ver o que pega. Olha só, olha só. A Austrália é essa parte inteira da Europa. Tira só um nórdico ou outro ali em cima, mas a Austrália é a Europa toda, cara. Mano, sério, os países da Europa são muito pequenos. Eles são do tamanho de estados brasileiros, bem dizer. Vamos pegar aqui Montenegro, por exemplo, tá? Que é um país aqui na Europa. Vamos jogar aqui pra baixo no Brasil. Olha só o tamanho disso, cara. Olha só. Aqui Montenegro é basicamente a região metropolitana de Porto Alegre, sabe? Que inclusive tem uma cidade que se chama Montenegro, né? Mas enfim. Montenegro é basicamente a região metropolitana de qualquer capital do Brasil. Ó, aqui, região metropolitana de Palmas. Tá ali, Montenegro. E assim, não querendo ser chato, né? Mas a projeção de Mercator, ela foi desenvolvida por europeus em um momento de expansão territorial da Europa, colocando a Europa no centro do mapa, na parte de cima. Parte essa que é a parte que mais distorce o tamanho dos países, que aumenta eles, no caso, destacando um continente que os países são do tamanho de estados brasileiros e colocando eles na posição de destaque de um documento usado há séculos nas escolas que ensina desde o mapa mundi padrão um mundo eurocêntrico. Ah, mas então tu acha que esse mapa influencia as pessoas e a forma como elas vão olhar para a Europa e vão achar que é maior e mais importante do que é? Sim, acho. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar o tamanho dos estados brasileiros com outros países para ver se eles são muito diferentes ou não. Vamos pegar um grande aqui. Mato Grosso. Vamos jogar aqui para cima. Não é possível. Não, chega de Europa, vamos ver aqui, ó, Egito, por exemplo. Olha só o Mato Grosso é do tamanho do Egito. Gente, só um pouquinho. Vamos pegar São Paulo agora, por exemplo. Vamos jogar aqui pra Europa, São Paulo. Olha, ele tem mais ou menos o formato da Romênia, né? Do tamanho da Romênia. São Paulo é do tamanho da Romênia toda, velho. Vamos pegar outro, Bahia. Bahia é grandinha também, né? Vamos jogar ela lá pra Europa pra ver. Ó, olha só. Meu amigo,
Portugal, Espanha e Andorra. A Bahia é do tamanho de 3 países, gente. 3 países. Sabe o que é isso? 3 países em um estado só. Mas vamos aloprar um pouquinho mais. Amazonas. Isso aqui a gente pode pegar um país um pouco maior aqui, né? Estados Unidos, vamos ver. Olha só, não. Velho do céu. Se tu põe lá nos estados do noroeste, o Amazonas pega Washington, Oregon, um pedaço da Califórnia, Nevada, Utah, Wyoming, Idaho e Montana. Só o Amazonas. Como que ele vai ficar na Europa, cara? É muito grande. Vamos pegar aqui e vamos botar... minha nossa senhora, olha aqui. O Amazonas cobre toda a Europa Central. Toda ela. Isso aqui prova que dá pra facilmente colocar a Europa inteira dentro do Brasil. E eu fiz isso. E olha só que interessante. Pega todos os países da Europa e pá, joga dentro do Brasil. É incrível isso. Enfim, pessoal, os ensinamentos que eu posso deixar aqui pra vocês é a maneira como a gente vê o mapa e a representação, que é a padrão que se usa nas escolas, tudo muda completamente o sentido das coisas ou muda a maneira como a gente enxerga o nosso planeta. E isso pode influenciar a nossa cabeça pra tudo que é lado, pro bem ou pro mal, enfim, né? Cabe a nós ter um pouco de senso crítico pra entender algumas coisas e não ser influenciado só porque, né, tá no mapa desse jeito e ponto final. E outra coisa que é sempre bom lembrar, a Terra não é plana. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu me divirto muito com esse tipo de vídeo porque, além da diversão em si, eu aprendo muita coisa, eu acho isso muito legal. E melhor ainda do que aprender é compartilhar conhecimento com as pessoas. E se der pra fazer isso de uma maneira mais divertida, melhor ainda. Se você chegou até o final do vídeo e gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Isso me incentiva a fazer mais vídeos sobre esses assuntos e postar aqui pra vocês. Mas por hoje é isso, um beijo pra vocês e até a próxima.